Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando aí sobre o sistema operacional Windows 10. Nessa aula nós vamos falar sobre o gerenciador de tarefas no Windows 10. Bem, pessoal, para quem não conhece o gerenciador de tarefas, observa um detalhe importante sobre a finalidade dele. Quando a gente acessa o gerenciador de tarefas, aparece uma janela e nessa janela nós temos a lista das diversas tarefas, aplicativos que estão em execução no sistema, que estão com os seus recursos abertos, em funcionamento. Por exemplo, eu abri aqui vários programas, o Windows Explorer, o Word, PowerPoint, Microsoft Edge, Google Chrome. Então, quer dizer, esses diversos programas que estão abertos agora, que estão com as suas ações carregadas, as suas janelas carregadas, estão aparecendo aqui no gerenciador de tarefas. Além disso, aqui também aparecem não só os aplicativos que estão em execução nesse momento, como também os processos que estão em execução em segundo plano. O que significa em segundo plano? Aquilo que o usuário não percebe visualmente que está em execução no sistema, mas que o processador está utilizando para o processamento. Então nós chamamos de processos em segundo plano, aquele que o usuário não percebe visualmente, mas que está em execução no sistema. Então tanto as aplicações em primeiro plano, os aplicativos, programas que o usuário está usando agora, aparecem listados no gerenciador de tarefas, como também os processos que estão em segundo plano. Outro ponto importante, se por acaso o usuário está usando uma janela de algum programa, como por exemplo, estou usando a janela aqui do programa Bloco de Notas, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então vou abrir aqui a janelinha do programa chamado Bloco de Notas, né? Aí está aqui a janela do Bloco de Notas, e aí de repente eu não consigo agora fechar essa janela, eu clico aqui para fechar e não fecha, eu clico para minimizar e não minimiza, tento mover e não move a janela, quer dizer, a janela está apresentando um estado de travamento. Quando isso acontece, a gente pode acessar o gerenciador de tarefas então, e aí forçar a finalização dessa tarefa. Como é que a gente faz para forçar a finalização dessa tarefa? Basta o usuário selecionar a tarefa desejada que ele quer finalizar, como por exemplo aqui bloco de notas, e clicar aqui no botão finalizar tarefa. Aí o Windows vai fazer com que essa janela seja fechada, ele força o fechamento dessa janela, quer dizer, força a finalização dessa tarefa, e aí o computador que de repente estava apresentando dificuldades no processamento porque essa janela estava num estado de travamento, quer dizer, num estado que ele chama aqui de não respondendo à execução, após finalizar essa tarefa e fechar essa janela que estava travada, isso faz com que o próprio computador e os outros recursos retornem ao seu bom funcionamento. Então, uma das opções do porquê usamos o gerenciador de tarefas, muitas vezes é para finalizar tarefas que estão apresentando algum estado de travamento no sistema, ou, como eles chamam, um estado de não respondendo à execução. Outra finalidade do gerenciador de tarefas é o usuário clicar aqui nessa guia chamada Desempenho, que eu acabei de clicar, porque aí é possível visualizar o desempenho em relação ao uso da CPU, que é o processador do computador, das memórias, como a memória RAM, que é a memória principal do computador, a relação também de uso dos discos, como das unidades de disco rígido e suas partições, também a questão em relação ao uso das redes, seja rede com fio do padrão Ethernet ou rede sem fio do padrão Wi-Fi. Nós temos aqui uma análise, inclusive com gráficos demonstrativos do desempenho da CPU, das memórias, dos discos e das conexões de rede com fio ou sem fio. Isso é muito importante. Agora, a próxima pergunta que fica em torno disso é: como nós podemos acessar o gerenciador de tarefas? Uma das formas mais comuns é através de teclas de atalho. Por exemplo, se o usuário pressionar Ctrl Shift ESC, ele tem um acesso direto ao gerenciador de tarefas. Então observa comigo, pressiono Ctrl Shift ESC e ele acessou aí para vocês, já pode observar, o gerenciador de tarefas. Uma outra forma bem comum de acessar o gerenciador de tarefas é o usuário utilizar Ctrl Alt Del, e aí vai aparecer primeiro uma lista de opções. Dentro dessa lista de opções tem uma das opções que é gerenciador de tarefas. Vamos experimentar essa, ó. Vou pressionar Ctrl Alt Del e aí apareceu aqui de fato uma lista de opções e uma dessas opções se chama gerenciador de tarefas. Aí eu clico nessa opção e pronto, apareceu o gerenciador de tarefas ali na área de trabalho do meu Windows. Bem, agora nós já podemos resolver questões sobre esse assunto, pessoal. Acompanha comigo, vamos resolver essa primeira questão que diz assim: diversas versões do sistema operacional Windows, como a 10,
dispõe de uma ferramenta para monitorar o desempenho de vários recursos do PC. PC significa Personal Computer, computador pessoal, como memória, uso do espaço de armazenamento e CPU. Esse recurso é o, e ali vem, letra A, barra de tarefas, letra B, painel de monitoração, letra C, programas e recursos, letra D, gerenciador de tarefas e letra E, monitor de desempenho. No momento que ele disse, pessoal, para monitorar o desempenho de vários recursos, e aí citou memória, citou o uso do espaço de armazenamento e também da CPU, a resposta é o gerenciador de tarefas da letra D, porque através do gerenciador de tarefas, eu bem mostrei aqui, eu tenho acesso a e posso visualizar o desempenho em relação ao uso da CPU, que é o processador do computador, das memórias do computador, o armazenamento das unidades de disco rígido e também em relação à própria conexão de rede, seja de rede com fio do padrão Ethernet ou rede sem fio do padrão Wi-Fi. Portanto, certíssimo aqui responder a letra D, o gerenciador de tarefas para essa questão. Vamos resolver mais uma questão. Acompanha comigo a leitura desta próxima questão que diz assim: o sistema operacional Windows 10 disponibiliza diversos programas que são essenciais na adequada operação e manutenção desse sistema. Um desses programas, o gerenciador de tarefas, permite monitorar os programas em execução, tarefas e uso de recursos no sistema, por exemplo, CPU, memória, discos e rede. Assinale a alternativa que contém teclas de atalho que permitem acessar diretamente o gerenciador de tarefas no Windows 10. Percebe que a questão pede teclas de atalho para acessar diretamente o gerenciador de tarefas. E como acabamos de estudar, para um acesso direto ao gerenciador de tarefas é Ctrl+Shift+ESC, a resposta certa que nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca. Eu tenho até a possibilidade de acessar o gerenciador de tarefas usando Ctrl+Alt+Del, mas o Ctrl+Alt+Del não é um acesso direto ao gerenciador de tarefas, né? Para acessar diretamente, como a questão pediu o gerenciador de tarefas, nós usamos o Ctrl+Shift+ESC, letra D de Dinamarca, sem dúvida a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida aí, mais um assunto importante que nós falamos dentro do Windows 10. Então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece também de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. E peço quem puder deixar comentários dizendo o que está achando dos vídeos aqui e dizendo se quer que a gente continue com essa série de questões do Windows 10, basta deixar o comentário ali. Não esquece, deixa o comentário, eu tô lendo sempre os comentários e agradeço bastante. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.